Provavelmente você deve se lembrar de ter visto a imprensa cobrindo uma grande onda de protestos e revoltas populares que eclodiu no mundo árabe em 2011. Egito, Tunísia, Líbia, Síria, Iêmen e Bahrein foram alguns dos países envolvidos na chamada Primavera Árabe. Os governos autoritários e a grave crise econômica foram as grandes razões pelas quais aconteceu esse momento histórico. Greves, passeatas, comícios e outras atividades, como o uso intensivo das mídias sociais, foram as principais táticas de luta desses ativistas. O Facebook, Twitter e YouTube facilitaram a organização, comunicação e divulgação dos movimentos. Foram essas redes globais que fizeram com que os outros países tomassem conhecimento do que estava acontecendo nesses locais. As redes sociais tiveram um papel determinante no ocorrido. No caso específico do Egito, manifestações de ocupação eram proibidas pelo governo, reunião pública era proibida. Quando aconteciam, eram rapidamente dispersadas. Nas primeiras semanas de manifestação, os principais veículos árabes como Al Jazeera e Al Arábia mantinham uma ampla cobertura dos acontecimentos. Já os canais egípcios ligados ao Estado ignoravam a onda de revolta popular, davam ênfase apenas ao medo de uma parcela dos cidadãos ou só transmitiam os pronunciamentos do então presidente Hosni Mubarak. Os canais estatais do Egito traziam a versão do governo, mas também tinha jornais privados. A questão é que num país autoritário, cada jornalista sabe o limite que ele pode ir. E esse momento de convulsão social no Egito foi um momento em que os próprios jornalistas não sabiam até onde eles poderiam ir. O que a gente viu foi uma série de reportagens que tentavam mostrar qual era a realidade sem, no entanto, pedir a derrubada do governo, o que era uma linha vermelha até então. A mídia repercutia, claro, existia a mídia favorável ao governo, que dizia que aqueles manifestantes eram terroristas, que eram agentes estrangeiros. Os organizadores do movimento conseguiram, no caso específico do Egito, uma das páginas de Facebook que serviu de base para a organização era uma página de homenagem a um cidadão que foi assassinado pela polícia em Alexandria, segunda maior cidade do país. O jovem em questão era Khaled Mohammed Said. Fotos de seu corpo desfigurado causaram indignação por todo o globo. Diversos manifestantes levavam cartazes em homenagem a Khaled e contra o ditador Hosni Mubarak. Os protestos tomaram enormes proporções por toda a região, assim tornando impossível que a imprensa e parte dos governos ocidentais ignorassem a chamada Primavera Árabe. Os estrangeiros consumiram conteúdo produzido na Primavera Árabe por meio de jornalistas ou ativistas ocidentais, ou por meio de ativistas locais que falavam em inglês ou francês. Nesse caso, as redes sociais tiveram um papel bastante significativo para fazer com que a opinião pública no mundo ocidental visse aquilo como relevante, né? Porque você tem casos de abusos ocorrendo por parte das forças policiais contra os manifestantes, e aquelas imagens se espalham como fogo e palha. E as redes sociais são determinantes nisso, as pessoas querem saber o que é aquilo, né? Querem saber por que aquilo está acontecendo, o que o seu governo está fazendo por conta daquilo. No caso do governo Obama, que era o presidente dos Estados Unidos naquele momento, ele subiu ao poder defendendo firmemente os valores democráticos que ele acreditava. O que ele fez naquele momento? Ele, para usar uma expressão que os americanos usam, ele jogou o Mubarak embaixo do ônibus, porque ele falou num pronunciamento que o Mubarak deveria sair. Ao presidente Mubarak, afirmo que esse é um importante período de transição. Deve ser pacífico e iniciado agora. Além disso, as eleições devem ser livres, justas, ter liberdade de expressão e partidos de oposição. Foi depois que o Obama falou isso que as Forças Armadas do Egito decidiram afastar o Mubarak. É importante a gente, no caso do Egito, a gente falar o povo derrubou o Mubarak. Sim, mas não sozinho, porque
O de fato que aconteceu no Egito naquele momento foi um golpe palaciano. As forças armadas derrubaram o ditador, que era a face do regime, para manter o seu poder político e econômico. Fizeram uma abertura democrática. Quando a abertura seguiu por um caminho que não era conveniente a eles, e eles voltaram ao poder. A Primavera Árabe foi para a opinião pública ocidental uma espécie de êxtase. Finalmente eles estão chegando no nosso patamar de civilidade e estão protestando por democracia e liberdade. Sendo que na realidade só não há democracia e liberdade nos países do Oriente Médio porque as elites políticas locais são apoiadas pelas potências ocidentais. Essa é a contradição que o cidadão francês ou americano ou inglês precisa encarar.